Olá, boa tarde para você que nos acompanha no BNews Primeira Edição. Vamos lá então para as notícias desta quinta-feira. Olha, o IBGE revelou mais dados que mostram um perfil dos trabalhadores de Canoinhas e região. Os dados são de todo o Brasil, mas a gente fez esse recorte para a gente entender um pouquinho, sobre como que funciona o mercado de trabalho aqui na nossa região. Os dados agora mostram o total de pessoas que trabalham em casa, ou seja, no formato home office, e aquelas que deixam suas casas para trabalhar, inclusive as que trabalham em outras cidades diferentes das que eles moram. Os dados mostram aqui em relação a Canoinhas que da população que tem alguma ocupação profissional, o percentual de mulheres que trabalham em casa, ou seja, fazem home office, é maior que o de homens, que têm a própria residência como local de trabalho. As estatísticas apontam que 23,7% das mulheres economicamente ativas, profissionalmente ativas, trabalham em casa, enquanto apenas 19,8% dos homens trabalhadores têm a própria casa como local de trabalho. Tem outros dados que mostram que é maior o percentual de homens ativos profissionalmente que tem o próprio município como local de trabalho. São 72,8% das mulheres com ocupações que moram e trabalham em Canoinhas, e a porcentagem dos homens que moram e trabalham em território canoinhense é de 68,3%. Homens que deixam o município de Canoinhas para trabalhar correspondem a 9,2% da totalidade da população masculina com alguma ocupação profissional. Já as mulheres, esse percentual é 3,6%. Aí vamos comparar com outros municípios aqui do Planalto Norte, E o cenário visto aqui em Canoinhas se repete em outros municípios. Mais mulheres trabalham em casa ou no próprio município, enquanto mais homens deixam os municípios onde trabalham para exercerem suas atividades profissionais. Em Mafra, no entanto, o percentual de pessoas que deixam o município para trabalhar é maior que o de Canoinhas. São 12,5% dos homens com ocupação profissional que deixam o território mafrense para trabalhar. O percentual em relação às mulheres trabalhadoras que moram em Mafra, que deixam o município para trabalhar, é equivalente a 10,1%. Mas aí tem uma particularidade que a gente tem que registrar, A Mafra é colada com Rio Negro, no Paraná, e são duas cidades muito fortes economicamente. Então é muito comum esse trânsito que as pessoas nem sentem que estão deixando a cidade, porque é só uma ponte que separa o centro das duas cidades de Mafra e Rio Negro, a exemplo de União da Vitória e Porto União. Agora, no caso de Porto União, tem uma particularidade. É o município onde há o maior número de homens e mulheres que deixam a cidade para trabalhar em outra cidade. E muito possivelmente na cidade de União da Vitória, que é também colada ali, com a cidade de Porto União. O percentual de homens que deixam Porto União para trabalhar em outra cidade é de 27,02% e de mulheres 27,3%, ou seja, como eu disse, é o maior percentual do Planalto Norte. Olha um problema que está chamando muita atenção na cidade de Mafra. Um tapete verde se formou em cima do Rio São Lourenço, um dos principais rios da cidade, que inclusive é usado como alternativa quando o Rio Negro está embaixo, o Rio Negro que abastece a cidade de Rio Negro e também de Mafra. Quando ele está no nível muito baixo, a água é retirada do Rio São Lourenço, mas agora esse rio está comprometido por esse tapete verde que se formou sobre o rio. O IMA, o Instituto do Meio Ambiente aqui de Santa Catarina, inclusive se manifestou ontem sobre essa proliferação na represa do Rio São Lourenço e explicou que está em andamento analisando as demandas sobre a presença das plantas aquáticas macrófitas, que é esse verde que você está vendo, com base nas leis ambientais em vigor. A Celuma, que é o Serviço de Limpeza Urbana de Mafra, disse que está tomando todas as medidas necessárias para limpar o rio. Eles dizem que o que aconteceu ali, a causa do problema, é a alta concentração de fósforo na água, que vem de efluentes de um abatedouro local. O nível de fósforo registrado foi de 2,7 miligramas por litro, bem acima do limite permitido. A Celuma se comprometeu a melhorar os seus processos de tratamento de efluentes, segundo a empresa, demonstrando sua preocupação com o meio ambiente. O IMA informou que, como a situação se deve a contribuições difusas em toda a microbacia, quer dizer, não é só da Celuma, de várias outras empresas, o órgão está avaliando todos os fatores que levaram a esse cenário e identificando possíveis responsabilidades de empreendimentos ao redor que têm licença do Instituto e que já apresentaram alterações em parâmetros de monitoramento ambiental exigidos por norma. O IMA destacou que está tomando essas medidas necessárias, com as licenças que eles deram para analisar então se essas empresas têm alguma responsabilidade sobre essa situação. Eu volto à noite no BNews, segunda edição. Até lá!